E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, galera, tudo bem? Sou eu, o professor Roberto Carlos, para mais uma aula de história. Tema de hoje... Bem, nós abordamos, nas duas aulas anteriores, processo de independência, do Brasil. Entenderemos, então, bem, algumas características desse reinado, pós-independência, ou seja, conhecido como o primeiro reinado. E aí, o que teve de novo, o que é de novo no reino do Brasil, o que houve de novo, alguns aspectos, a criação, importante a criação de uma Constituição, um momento interno, quadro político interno, política exterior, para a gente entender a configuração, principalmente no que diz respeito a essa aula que traz bastante do aspecto político do primeiro reinado, Essencialmente, temos uma aula de 30 minutos, a gente tem que... O viés é esse, é muito mais político. Eventualmente traremos alguns aspectos sociais que são inevitáveis, a tudo que a própria política impõe, a sociedade, é óbvio, Então, mas vamos trazer, então, começando com a Constituição de 1824. Bem, o que trouxe essa Constituição? Primeiro, há que se ressaltar que é um marco, um passo essencial, fundamental, para que se possa consolidar a independência de um país. Você precisa ter uma Constituição, uma carta que trate de questões, dos rumos que um país irá tomar. Então, essa Constituição ela traz um aspecto delicado, que seria o quê? Como determinar, como prever nessa Constituição, como definir os poderes que teria então Dom Pedro I. Lembram-se lá, da ideia de absolutismo, de liberalismo, de conservadores, mas enfim, o que estava em jogo também era a ideia de romper ou não com a ideia absolutista, com o poder absoluto. E vejamos como isso se desenrolou, Então, dentro dessa questão aí, de limitação de poderes, ficou muito claro, dois grupos, o liberal. Lembra-se lá que eu falei na aula passada, o liberalismo, menor interferência do poder, ou seja, do Estado. Liberalismo, os liberais defendiam, logicamente, a limitação dos poderes imperiais, dando aí já dando muito mais autonomia às próprias províncias. Assim, tínhamos em contrapartida um grupo, ainda tinha-se um grupo conservador, que apoiava, logicamente, esse regime centralizado nas mãos de Dom Pedro I. Bem, alguns projetos, chamados anteprojetos, que para poder consolidar uma Constituição, tinha algumas medidas, que defendia a criação de um sistema baseado no voto censitário. O voto censitário é um voto restrito a determinados membros, seja de uma nobreza, de uma aristocracia. Então, tinha grupo de orientação elitista, é lógico, se é para defender o voto censitário, só poderia ser relacionado com a elite. Alguns outros aspectos, um outro artigo dessa Constituição trazia que os deputados, nossos nobres deputados, não poderiam ser punidos pelo imperador, que maravilha. Então, diante de tantos pitacos, de tantas
algumas restrições ali, Dom Pedro resolveu então chutar o balde, né? Resolveu dissolver essa primeira Assembleia Constituinte, né? Em função de que ele via seus poderes diminuídos, né? Seu poder de tomada de decisão foram relativamente dissolvidos, melhor dizendo. Então, vi que se tomaram um outro caminho, então, essa Constituição. Então, Dom Pedro resolve nomear um conselho, né? E ele reúne um conselho lá do Estado, composto por membros portugueses, né? E cria, então, sem consultar muita gente, né? Sem consultar qualquer tipo de poder, ele cria a primeira Constituição brasileira. Primeira Constituição brasileira em 1824, né? Ficou, então, o poder, ou o governo, né, dividido naqueles clássicos três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, né? E o poder moderador. O que era esse poder moderador? Era o poder de Dom Pedro I, que poderia anular qualquer decisão, né, tomada por esses três poderes. Então, as províncias, né, não tinham nenhum tipo de autonomia, e que era o que defendiam, né, os liberais, né? Então, o imperador, né, era responsável por escolher essas lideranças, né, os conselhos gerais dessas províncias. Então, mudanças, né, se a gente pensar em diminuição, limitação do poder, o poder legislativo, né, era dividido em duas câmaras que abrigavam o Senado e a Câmara. O sistema eleitoral, né, somente a população maior de 25 anos que tivesse uma renda mínima lá na época, 100 mil réis, era isso, coisa parecida, tinham direito, 100 mil réis anuais, né, tinham direito ao voto. E assim, tínhamos também a Igreja Católica, né? Fica estabelecida então a religião oficial. Então, os membros do clero, né, ou seja, da igreja, estavam subordinados ao poder do Estado, né? O Estado encarregado também de nomear, claro, os membros, né, do clero, os membros da igreja, e de proporcionar o salário, né, compatível, remuneração, né, a esses integrantes, membros da igreja. Então, aquela relação ficou aproximada entre igreja e Estado. Províncias sem nenhuma autonomia, já que o Estado, né, ou o imperador determinava a escolha dos seus regentes dessas províncias, regentes, conselhos gerais, enfim, quaisquer que fossem as nomenclaturas de quem administrasse essas províncias. Então, a característica, né, da Constituição de 1824, ela só confirma, então, a ideia de um Estado autoritário, com algumas instituições, né, mascarando a ideia de um Estado com aparência liberal, né. Essa Constituição acabou excluindo grande parte, né, da população do direito à participação política. Tivemos, óbvio, né, as rebeliões separatistas, né? Então, a primeira Constituição acabou determinando um governo centralizado, né? Coisa que já não ficou muito diferente, né, do que era anteriormente.
Então, a ideia da participação do povo, né, a participação de grande parte da população na vida política, ela era inexistente. Tranquilo até aí? Então vamos lá ao próximo tópico. Bem, tínhamos então, qual era a configuração? Tínhamos um quadro político externo, né, nesse contexto, que apresentava alguns problemas, óbvio, né, diante dessa nova Constituição, né, que teve essa característica, né, de só sacramentar um Estado autoritário, né? Primeiro, alguns problemas, né? Aquele mais claro, né? Governo não democrático, aqui a abreviação mais sinistra, mas NTIL por não, beleza. Tá, escapou. Continua assim. Na condição econômica ali, né, no que diz respeito à questão econômica, né, a independência, né, ela vem de cima para baixo, né. A classe agrária, né, as elites agrárias, elas controlariam o poder, né, e quando a gente sabe como é controlado, né, determinando a orientação política e econômica, né. O que mais? O sistema latifundiário mantinha-se, né, como agroexportador ou escravocrata exportador, né? A ideia da escravidão permanecia, né? Nesse contexto aí também havia que tipo de preocupação por parte da elite, né? Algumas transformações, né, que viesse a comprometer a sua condição, né, colocar em risco seus interesses, seus privilégios, né, aquilo então a manutenção de um trabalho escravo, né, a ideia de promover algum tipo de igualdade social e a tão temida, né, se é tão sonhada por um lado, tão temida por outro, a reforma agrária, né. Então a orientação, de um modo geral, era a ser seguida pelo país, era manter essa política externa alinhada com a Inglaterra, né, pelos motivos já citados da última aula, né. Política interna é aquela exportação ali de produtos primários, né, o latifúndio e, é claro, a própria escravidão, né. A guerra da processo de independência, né, ela manteve ainda, como mencionado, algumas guerras, né, a ideia das guerras da independência, né, algumas resistências no Pará, na Bahia, no Piauí, enfim. E assim o governo lançou mão, né, de todo o seu poder de repressão, contou com inclusive com alguns mercenários estrangeiros, né, para poder conter, para lutar, né. Então, nesse contexto, nós tínhamos então essa ideia das guerras. No que diz respeito às facções políticas, né, tínhamos, como nós bem sabemos, né, conservadores e liberais. Então é nesse processo que vai se determinando a ideia da contexto para a própria Assembleia Constituinte, né? Esses aspectos todos, né, eram pré-Assembleia, para a gente ter uma sequência aqui. Ainda, né, tendo nesse contexto do quadro político interno,
A industrialização, né, se encontrava ainda incipiente, ou seja, muito no início, né? Ah, a burguesia era relativamente pequena, né? E a mão de obra especializada não era, né, o que se tinha à disposição se a gente pensar em industrialização, né? O próprio capital para um processo de industrialização não era o suficiente, né? Então, e aí na ideia, quem mantinha o poder eram os latifundiários, né? Aquela elite oligarquias agrárias, elite agrária que mantinha o trabalho escravo ainda. Temos momentos de crise, né? Que é crise econômica por setor exportador. Então, isso vai trazendo algumas consequências que vai... Bem, vamos ao contexto da própria crise econômica por alguns setores, né, assim distribuídos. Nós temos primeiro a crise do açúcar. Bem, essa crise, né, do açúcar, principalmente o açúcar de beterraba, ela concorre com o açúcar de cana, né? E aí o mercado inglês, né, é abastecido pelas Antilhas, dos Estados Unidos, cubano, que se encontrava, né, um crescente muito importante, e o desenvolvimento na Europa continental era abastecida pelo açúcar de beterraba. Outro aspecto, o algodão. O algodão tinha concorrência estadunidense, que naquele momento, né, já produzia um algodão de melhor qualidade. A ideia do fumo, né? O fumo era usado naquele momento, né, para troca, né? Troca por escravos, mas com o declínio, obviamente já o declínio do tráfico de escravos, né? Então esse tipo de troca fica comprometida. E por último, né, nós temos o couro, né? E aí a concorrência era com a Argentina. Então esses foram os momentos de crise, né, no setor exportador. Temos também alguns aspectos importantes no que diz respeito à questão social, né? Como todas essas ações políticas, né, incidiram sobre algumas questões sociais. Bem, em função, né, de uma administração que não havia sido das melhores, né, essa oposição contra o imperador, ela começa a ganhar contornos, né? Ela dependia muito, né? Esse imperador só tinha um apoio, óbvio, né? O apoio do partido português, né? E temos então algumas ocorrências, alguns acontecimentos que marcam esse período, né? Aí já naquele contexto das insurreições, dos rebeldes, né? Todo nessa ideia aí de contraposições ao governo, ao imperador, né? Teria que apagar aqui essas anotações, se vocês puderem. É lógico, é só pausar ali, né? E depois anotar, tranquilo? Eu preciso inserir algumas novas anotações aqui. Ainda sobre questões sociais, né? Então foi esse período aí, 1824, 1825, após obviamente a independência, nós temos o antilusitanismo, né? A ideia já começam então a aparecer as ideias da república, aquela ideia da influência
a influência da independência dos Estados Unidos também começa a trazer aqui, a ganhar força, né? Estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará aderem à revolta, né? A todo aqueles movimentos de reação a Dom Pedro I, né? Que já não goza de tanto prestígio, né? Vai decaindo já de forma frenética de respeito à aceitação de todos. Vão surgindo grupos e mais grupos, né, insatisfeitos em todos os segmentos, em vários segmentos da sociedade, né? Em 1831, né? 1831, Dom Pedro vai a Portugal, né? Para poder resolver alguns problemas, né? E aí deixa seu filho, Dom Pedro de Alcântara, e assim é aquela ideia da conclusão, né? Da consolidação da independência do Brasil. Então vejam vocês que esse momento como mencionado na aula anterior, a independência de forma muito mais legítima, né? Ela vai ganhando contornos e ela acaba sendo efetivada, né? Não exatamente, né, com um grito lá, né? Ela, só para reforçar todo esse contexto aí, ela vai tendo alguns acontecimentos importantes ali que vão caracterizar, que vão deflagrar um momento de real independência do Brasil. Nós temos a política exterior, né, durante o primeiro reinado, né? Então, isso tudo também são momentos, são aspectos, né, que remetem ao processo mesmo de consolidação da independência do Brasil, ainda que alguns acontecimentos ocorram, né, após 1822, que é aquele momento, que é a discussão que sempre é trazida, né, por alguns historiadores a respeito da real independência do Brasil. No que diz respeito à política externa, né, nós temos alguns aspectos interessantes também da relação, né, com outros países, com alguns territórios reivindicados, né, por alguns países concorrentes. A política exterior do primeiro reinado, então, nós temos algumas datas importantes. De 1825 a 1828, a Guerra da Cisplatina, né? Então, alguns homens desembarcam, né, no Uruguai, apoiados pela população local, iniciam a revolta contra os brasileiros, né? E é aquela chamada revolta da Cisplatina, né, em que se anexa o território à Argentina, né? Momento também importante. E isso, é claro, que tem seus desdobramentos, né? Só anotar aqui, Guerra da Cisplatina. Em 1826, o Brasil declara guerra à Argentina. Então, o que nós temos características dessa guerra aí, desse momento conflituoso, primeiro, os resultados são incertos, são indecisos, né? Em contrapartida, características da guerra, a população fica descontente, né? Em função, logicamente, nessas guerras, os gastos que se tem, né? Já em detrimento da própria situação da população, obviamente isso gera insatisfação. Outro aspecto, a atuação da Inglaterra, né? Intermediando nesse conflito aqui, e assim foi, assim seria, né? E assim perdurou por muito tempo essa atuação da Inglaterra aqui
nesses conflitos, sugerindo, né, que essa região conhecida como a região da Cisplatina se torne independente. Mas, obviamente, a Inglaterra tinha seus interesses particulares nessa região. A Inglaterra sempre... Inglaterra sempre atuando, né, mediando, né, esses conflitos aí. Em 1828, né, então temos finalmente um tratado de paz em que Brasil e Argentina finalmente, né, reconhecem aquela que ficou conhecida como República Oriental do Uruguai. Então, essa questão, a relação externa, né, entre o Brasil com aqueles que viriam a se tornar países vizinhos, né, Argentina, Inglaterra, Argentina, Uruguai, com aquela sempre, né, pertinente ou não atuação ou intermediação por parte da Inglaterra. Então, galera, esse é a ideia do primeiro reinado, aspectos, como eu disse anteriormente, alguns outros aspectos do primeiro reinado, ou seja, o primeiro reinado visto por uma outra ótica, né, uma ótica muito mais política, né. Nós tivemos, então, todas aquelas características, né, da primeira Constituição, que não foi exatamente uma Constituição que contemplou propriamente a população, que desagradou muitos grupos, né? Não foi uma ruptura com o modelo, não foi um momento de descentralização do poder, né? Na verdade foi a manutenção do mesmo, já que a própria Constituição foi criada, né, por Dom Pedro juntamente com portugueses, sem a participação, né, propriamente dita dos interessados aqui no Brasil, né? Então tivemos criação, manutenção de um Estado autoritário. Na sequência, aquelas questões ali já que vão se inflamando ainda mais, né, no que diz respeito ao quadro político e as consequências, né, a reação da própria população, algumas revoltas. Então, momentos que trazem alguns anseios, né, populares, né, no que diz respeito à antipatia já com os lusitanos, alguns movimentos, né, já que se ensaiavam por ali, né, de republicanos, que aí, nessa sequência cronológica teríamos aí muito mais forte, né, a ideia da república em função de alguns conflitos, a ação dos militares, mas abordaremos esses conteúdos aí, obviamente, nessa sequência de aulas aí. Então, momento da política exterior também que acabou arranhando, né, essa imagem aí de Dom Pedro, né, diante de algumas questões com nossos vizinhos aqui, né, e aí isso vai se acirrando e teríamos então toda a composição aí desse período, né, mas sempre marcado por instabilidade política, instabilidade econômica. Quando eu me refiro à instabilidade econômica, logicamente quando essa recai sempre sobre a população, né, alguns projetos, algumas ideias malfadadas aí. Mas é isso, gente. Então, conto com vocês na próxima aula aí. Por hoje é só. E até a próxima. Valeu!